preciso ouvir tua voz. Shem Abo, Wawaro, Urubu Kabishu, Olá, caríssimos irmãos e irmãs, graça e paz a todos. Aos que nos acompanham também pelas redes sociais, aqui na Paróquia Paulo Apóstolo, sejam todos e todas bem-vindos. O trecho do Evangelho de hoje vem logo após a história da morte de João o Batista, ligada à festa de aniversário do tetrarca Herodes, o Antipas. Ou seja, Mateus contrasta o banquete da morte, promovido por Herodes, com este banquete também da vida, agora protagonizado por Jesus. Na realidade, os evangelhos, os 4, transmitem-nos muitas vezes os sentimentos de Jesus para com as pessoas, esse relacionamento entre Jesus e a nós, Jesus e a sua igreja, especialmente aqueles que estão doentes e pecadores. O que eu quero dizer com isso? Os doentes físicos e aqueles que estão doentes espiritualmente. Lembra-me da passagem que quando Jesus disse: os teus pecados estão perdoados, questionaram Jesus, porque todos queriam uma cura daquilo que é visível, que se pode ver. E quantas das vezes a gente também não está em busca daquilo que a gente pode ver? Ou muitas das vezes a gente só dá credibilidade àquilo que se pode ver. E já existem inúmeras coisas infinitas acontecendo em nós, nas realidades místicas e espirituais, como acontece agora, neste exato momento. Existem milhares e milhares de coisas que Deus agora está operando e realizando, do qual os nossos olhos não podem ver. Entre elas, algumas daqui para frente, essa sementinha da multiforme graça de Deus que está sendo comunicada aqui agora, neste momento, começar a germinar e dar frutos mais para frente. Mas ela, ou você está recebendo a semente agora, ou você está regando a semente aqui agora, que já foi semeada, as duas coisas. E não vindo participar dessa intimidade com Jesus todo o dia, ou a gente perde a semente, a oportunidade de receber a semente, e ao mesmo tempo a gente perde a oportunidade de estar regando a semente para que ela germine. Caso contrário, ela morre, ou ela não chega até a gente. Mas a gente continua olhando para as coisas que são visíveis, acreditando nas coisas que são visíveis. E quantas coisas invisíveis, sobrenatural acontecem, mas nós ainda estamos vivendo do corpo, nós ainda estamos vivendo do humano e esquecendo que Deus aqui se faz corpo, sangue, alma e divindade, assumindo o que é nosso, a condição humana, para nos dar o que é dele, a condição divina. Esquecemos disso e continuamos agindo como homens. O apóstolo Paulo vai até dizer: como posso falar com vocês de coisas sobrenaturais e divinas? Porque até quando falo com vocês numa linguagem humana, até com linguagem humana vocês ainda estão complexos em entender. Ele então exprime através de um sentimento profundo, humano, a intenção salvífica de Deus, que deseja que todo o homem alcance a verdadeira vida. E alcançar a verdadeira vida, meus irmãos e minhas irmãs, vocês que estão também nos acompanhando pelas redes sociais, não é a vida eterna que virá, mas é essa vida eterna que já está começando aqui, nas minhas atitudes do receber a semente ou regrar a semente para que ela venha a germinar. Então, quando eu falo do reino e vida eterna, não é uma vida eterna que virá, mas é uma vida eterna que já está começando aqui, em mim, no agora. Porque é no presente do hoje.
seja feita a tua vontade, aqui na terra como é no céu. Venha a nós o teu reino, não é nós vamos ao teu reino, venha a nós o teu reino. Estamos pedindo que o reino de Deus já aconteça aqui. Então, é aqui que já começa o processo daquilo que poderemos continuar eternamente lá. Ou a vida, ela passa por um tempo e termina aqui, acabou. Fim dos tempos. Ou ela perpetua na eternidade, quando eu vou recebendo essa semente, regando essa semente. Existe vida eterna no céu, mas também existe vida eterna nos infernos. Alegria eterna, felicidade eterna, mas também sofrimento eterno. Cada celebração ou cada divina liturgia que fazemos, a verdadeira liturgia, aquela liturgia em que nós falamos com Deus, oramos diante de Deus, a liturgia é para Deus, não estamos fazendo liturgia para os homens. Começa a missa e termina a missa, o padre está o tempo inteiro tentando agradar os homens. Toda a sua dinâmica no altar, toda a sua articulação no altar e as suas falas são para que os homens vejam e para que os homens ouçam. Eu vejo muitos padres fazendo isso. Mas o padre, quando entra nesse tabernáculo dos Santos Santos, ele vem falar com Deus. Por isso que o padre celebra de costas, porque ele não quer ver que roupa estão usando, se quem veio, quem não veio. Ele está conversando com Deus, falando com Deus. É por isso que muitas pessoas não conseguem entender o que acontece aqui e até fazem certos questionamentos, porque ainda não entendeu a mística, está ainda no humano. Porque está acostumado a ver celebrações e missas em que o celebrante está preocupado com o povo, com o humano, quando o padre ele tem que estar em intimidade com Deus. É o verdadeiro adorador, em espírito e em verdade. Então aqui, nessa divina liturgia, em que o sacerdote está diante de Deus, apresentando o seu rebanho, ele atualiza sacramentalmente a doação que Jesus fez da sua própria vida na cruz, por nós e pelo mundo inteiro. Ao mesmo tempo, a divina liturgia, Jesus faz de nós também agora testemunhas da compaixão de Deus por cada irmão, por cada irmã. Nasce então assim a volta deste mistério da divina liturgia eucarístico, até aqui escrito em aramaico, texo de curbono aloroi, o serviço de Deus, a serviço de Deus aqui. Aqui nasce então a volta deste mistério, o serviço da caridade para com o próximo, que consiste precisamente no fato de eu amar em Deus e com Deus a pessoa que não me agrada ou que nem conheço sequer. Olha só, amar em Deus, com Deus, as pessoas que não me agradam. Olha que trabalho. E que também nem sequer às vezes conheço. A minha avó, mãe e vó, me ensinou desde que mais novo, que pequeno ainda sou, assim: fazer o bem sem olhar a quem, não importa quem, é simplesmente fazer por amor, caridade. Isso só é possível, meus irmãos, realizar-se a partir deste encontro íntimo, primeiramente com Deus. Um encontro que se tornou agora uma comum união, ou seja, comunhão de vontade, chegando mesmo a tocar agora os nossos sentimentos. Então, aprendo a ver aquela pessoa já não somente com os meus olhos e sentimentos humanos, mas segundo a perspectiva de Jesus ou Cristo. Então, desta forma, nas pessoas que contato, eu conheço irmãos
irmãos e irmãs meus e seus, pelos quais o Senhor deu a vida também, amando-os até o fim. Porque Jesus não deu a vida por mim, e nem deu a vida por você. Ele deu a vida por todos nós. E quem crê, for batizado e aceitá-lo como seu Senhor e Salvador, está salvo. Por conseguinte, as nossas igrejas, ou melhor, a nossa igreja em todo o mundo, de modo especial aqui no Brasil, quando celebra a Divina Liturgia, deve consciencializar-se cada vez mais do que é este mistério de Jesus por todos nós. E assim, a Divina Liturgia impele tudo o que é e acredita, e nele assim fazer-se pão repartido para os outros e, consequentemente, a empenhar-se por um mundo mais justo e mais fraterno. Como sucedeu na multiplicação dos pães e dos peixes no Evangelho de hoje, temos de reconhecer que Cristo continua ainda hoje, exortando-nos a todos nós que nos comprometemos em ser seus discípulos. Falei na missa do apóstolo Paulo o que é discípulo, não é? A empenhar-se pessoalmente, dai-lhes vós eles de comer. Olha, o que significa apóstolo mesmo? Enviado. Parabéns. Então, Jesus vai dizer para nós: dê você mesmo a eles de comer. Senhor, mas o povo tem fome, então dê você a eles de comer. Na verdade, a vocação, o que significa a vocação? O chamado de cada um de nós consiste em ser unido a Jesus, pão repartido para a vida do mundo. Assim como Jesus se faz uma partícula de pão que é distribuída a cada um, eu também, cada um de nós aqui como corpo de Cristo, agora somos repartidos. Nós somos o quê? Fracionado, cada um para cada canto, para levar esse alimento espiritual e até físico ao se precisar. O que acontece no altar é o que vai acontecer com a minha vida daquela porta para fora daqui a pouco. Eu também vou, nós vamos nos dividir, nós vamos nos repartir, nós vamos nos fracionar, cada um para um canto, dando àquela pessoa o que ela precisa na sua fome física e espiritual. Então, neste Evangelho, Jesus nos dá uma grande lição de solidariedade humana e divina, quando rejeitou a ideia dos seus discípulos para que pedisse a multidões, ou melhor, que despedisse as multidões. Quantas vezes nós queremos nos ver livres dos problemas e também despedimos as pessoas porque elas são impensíveis à nossa missão, à nossa caminhada. Toma liberdade em dar um puxão de orelha a todos nós que dizemos ser cristãos, quando as pessoas colocam os seus problemas diante de nós. Muitas das vezes, no lugar de se comprometer com um movimento que possa mudar o sofrimento daquela pessoa, a gente, para fugir do problema que é do outro, a gente fala: vou orar, eu estou em oração, e fica só nisso. Esquecendo que muitas vezes a palavra oração significa hora de ação. A fé sem obra é morta. Mas muitas das vezes, são duas coisas que eu percebo na igreja. Primeiro, é para não se comprometer com o problema do outro, para que o problema do outro também não seja seu. Talvez o problema do outro nem será seu, porque é o problema do outro, mas você não quer, na verdade, se comprometer. Está disponível. Aí, para fugir disso, usa apenas a frase: estou em oração. Vamos orar. E a pessoa, quando não quer abrir a boca para falar com Deus, ela ora em línguas, para substituir aquilo que ela não está tendo capacidade de fazer. Porque é fácil quando a gente fala dos outros e das coisas, mas quando a gente está diante de Deus para falar de nós mesmos, existe um bloqueio, a gente não consegue falar de nós, só conseguimos falar das coisas e dos outros. E quando a gente se coloca diante de Deus para falar de nós, oramos em línguas, para poder, às vezes, substituir aquele vácuo. Vejo isso em muitas pessoas também. Então as pessoas vivem famintas,
precisando da nossa ajuda e de nos fazermos assim vista grossa às suas dificuldades, achando que não somos nem capazes muitas das vezes de ajudá-las, porque temos muito pouco tempo, ou mesmo porque nos achamos pequenos e limitados, insuficientes para tal ajuda, esquecendo que eu já visitei asilos, presídios da pastora Carcerai. Às vezes o que a pessoa quer é apenas ser ouvida, não é nem que você fale com ela, é ser ouvida e um simples abraço. Eu, quando vou nos enterros que as pessoas falecem, às vezes pensam que o padre está lá, o padre tem que dar conselho, o padre tem que explicar que eu não adianta, porque no dia do velório eu não falo com ninguém. É um dia que a pessoa está vendo o luto, está sofrendo, as minhas palavras podem muito mais ferir do que ajudar. A pessoa não vai ter, fora aquelas que estão medicadas ainda, né? Como que não? Depois tem a missa do sétimo dia, depois o padre vai lá e visita a família se quiser, e a gente conversa sobre a vida pós-morte, como, enfim. Mas aquele momento, porque vai haver porquê. E muitas das vezes nós também nos achamos pequenos e limitados para poder estar prestando apoio, esquecendo que às vezes o que a pessoa quer é muitas coisas, só ser ouvida. Ela pode falar um monte de besteira, falar do coração, que a boca está cheia, o coração está cheio, para falar. Às vezes a pessoa quer apenas ser ouvida. E deixa ela falar o que ela quiser. Pode falar até asneiras, bobeiras, mas ela só quer ser ouvida. Incrível, às vezes as pessoas não encontram nem quem a escute, sabia? Existem pessoas que têm carência de ser ouvidas só. E um simples abraço. Jesus diz hoje a nós também: eles não precisam ir embora, nem o deixam ir. Dai-vos o quê? Vós mesmos de comer. Digam um para o outro isso. Dai-vos mesmo de comer. Pois bem, o Senhor nos manda sentar para que possamos parar, refletir sobre a nossa vida, partilhando e dividindo com as outras pessoas os nossos planos e os nossos sonhos. Por isso que Jesus mandou todo mundo sentar na grama, na relva. Tudo isso dentro da perspectiva de Deus e à luz da sua palavra e dos seus ensinamentos. Hoje também, como ontem, há muita relva, muita grama. Isto é, espaço, ocasião, oportunidade para que reunidos nós possamos descobrir os nossos dons, nossos talentos, aptidões, riquezas e os bens espirituais que Deus nos comunica aqui. A semente ou não sendo regrado, que são aqui os nossos 5 pães, os nossos peixes. E ao tomar os pães e os peixes nas mãos e dar graça ao Pai, Jesus também nos deu o exemplo de como poderemos fazer e aumentar os nossos talentos. Como? Trazemos primeiramente a vida aqui, diante do altar de Deus, para agradecer, oferecendo também em favor de nosso irmão. Estou aqui, Senhor, para te louvar por quem não te louva, te adorar por quem não te adora, te amar por quem não te ama. Além disso, temos a doar saúde, paz, alegria, juventude e a nossa capacidade de olhar, de sorrir, de cantar, de amar, de sonhar e de também desejar. Hoje, Lucas nos lembra que a participação na divina liturgia exige compromisso com uma visão social baseada também na partilha dos bens necessários para a vida, e não na acumulação da parte de alguns justos com a falta do básico para muitos. É claro, meus irmãos, que diante do enorme sofrimento da maioria da população do mundo, a gente pode sentir-se tão impotente como se sentiram os discípulos. E no Evangelho de hoje, o texto nos ensina que não nos devemos cair nas ciladas de aceitar as saídas falsas propostas pela sociedade ingente e hegemônica, de lavar as mãos como fez Pilatos. Você lava as minhas mãos. Ou de cair somente no simples assistencialismo. O cristão verdadeiro, ortodoxo, sustentado pela divina liturgia, na mesa também aqui da palavra, na mesa do pão, curso,
e maduro, deve-se comprometer-se com a visão cristã também da sociedade, que exige que a gente faça o que é possível para a construção de um mundo de justiça e fraternidade. Há 2000 anos, Jesus olhou para aquela multidão, teve compaixão dela e agiu. Com certeza Ele olha hoje também a situação de tantos irmãos e irmãs e pede que os seus seguidores façam algo para mudar a situação. Pai, então, sobre nós, os cristãos ortodoxos, do fim do milênio, o desafio do texto de hoje: dai-lhes vós mesmos de comer. Não podemos ser uma igreja petrificada, mas agora uma igreja que sai para fora, uma igreja que vai ao encontro dos irmãos. O que significa isso na prática? Para mim, que também deve ser para vocês, na situação concreta da vida. Meu irmão e minha irmã, o cristão não pode compactuar-se com uma sociedade organizada conforme os princípios de Herodes, mas deve lutar para a construção de uma sociedade em favor da vida, seguindo as pegadas de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, imperando-nos esta ordem: dai-lhes vós de comer. Vocês, sou eu, que temos de dar de comer às 5.000 pessoas que vivem à nossa volta. É eu e você que tem que estar sentado com as pessoas para partilhar a sua vida. Você tem que colocar nas mãos do Senhor os seus talentos e os seus dons. Saiba, o que tens ainda é pouco, mas colocado nas mãos de Jesus, chegando para matar a fome e a sede de milhares e milhares de pessoas, Ele vai multiplicar. Aquilo que eu tenho, aquilo que eu possuo, eu posso achar que é pouco, mas se eu erguer os olhos para Deus e dar graças a Ele, Ele vai fazer a multiplicação também, não só do pão e do vinho, do pão e dos peixes, mas vai fazer também a multiplicação dos meus dons, dos meus talentos. Às vezes eu fico lá para terminar na gruta do monge e na igreja do Bom Jesus, olhando pelas vacilantes, e às vezes a gente vê o que não gostaria. Mas algo me cutuca dizendo: você fica aqui dentro, mas eu queria você ali fora. Vá se aproximando. Porque talvez eu fui colocado lá em cima para isso, para fazer uma evangelização aonde ninguém chega ou ninguém tem coragem de ir. E não é fácil. Todo dia eu oro: Senhor, dá-me sabedoria, entendimento e fortaleza para saber como chegar lá. Como falar uma linguagem que o conquiste. Porque eu já estou sabendo que existe um grupo de pastores que já estão fazendo um estudo para poder chegar e saciar a fome daquele grupo, a sede daquele grupo. Naquilo que Jesus disse essa manhã: se tu soubesse a água que eu tenho para te dar, você nunca mais teria sede. Só que está lá um monte de jovens, um monte de meninas, rapazes, etc., esperando que Jesus chegue ali, investido de mim ou investido de vocês. Nós somos os seus embaixadores. Shem Adon Lavo Urokadisho. Adalo Shariro. Amém.